Graça e paz, amados, tudo bem? Cantamos o amor de Deus, o amor de Jesus, e é por esse motivo que estamos aqui. Porque amamos ao Senhor sobre todas as coisas e nós amamos o nosso próximo. Olha quantos irmãos amados aí na igreja, como é gostoso nós vermos o templo do Senhor cheio de irmãos juntos para adorar, louvar o Senhor de toda a terra e céu. Amados, nós hoje temos um tema que é o tema que será ministrado ao longo do semestre, que são as parábolas de Jesus. Eu, pensando um pouquinho sobre a parábola de hoje, já eu anuncio qual é, me fez recordar que em 2005 eu fui convidado pelo Senac para dar um treinamento, preparar um treinamento e ministrá-lo sobre liderança. E naquele momento eu usei toda a minha experiência, tudo aquilo que eu havia aprendido nos cursos, ao longo dos anos de trabalho e assim por diante. Então aquilo saiu de mim, Era algo que eu dependia totalmente de mim. Mas quando nós nos colocamos para servir a Deus, a mensagem é muito maior do que o mensageiro. Então, ela é inalcançável para nós. Portanto, amados, só a misericórdia de Deus, só pela graça, que nós podemos chegar um pouco próximo daquilo que Ele quer passar para a sua igreja. E é por isso que nós vimos orando o tempo todo, ao longo dessas semanas, e perguntando: Pai, o que o Senhor quer que eu ministre ao teu povo? Que não seja eu, mas o Senhor a falar. Então, o que eu oro, amados, hoje é que, pelo fato do mensageiro ser menor do que a mensagem, que o Senhor prepare o coração de vocês. Que Ele faça com que a sua palavra encontre, como o pastor Wellington orou, um campo fértil no teu coração. E Ele ministre a cada um de vocês aquilo que Ele quer, e não eu. Amém? Amados, a parábola de hoje é a parábola da vigilância. Mas acho que vale a pena a gente contextualizar um pouquinho isso, voltar um pouco no tempo. Então vamos pensar que no Antigo Testamento, lá começando com Abraão, Deus fez uma promessa lá em Gênesis 12, de 1 a 3, Deus separou Abraão, um homem que tinha um coração como uma terra fértil. Ele ainda não estava preparado, mas Deus conhece o coração e a mente das pessoas. E aí então ele disse: olha, sai da sua casa, da tua parentela, vá para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei com que a tua descendência seja como as estrelas do céu, e nela todas as famílias da terra sejam abençoadas. Deus deu uma lei à descendência de Abraão. E essa lei, esses mandamentos, essas ordenanças, era simplesmente para que Deus pudesse ter um povo separado na terra, para abençoar então todas as nações. E por isso essa lei, que faria com que esse povo chegasse próximo à santidade do Senhor. Sejam santos como eu sou santo. O problema é que o homem é incapaz de cumprir tudo aquilo que o Senhor pede para que a gente faça. Nós nunca chegaremos próximos da santidade de Deus. E por conta disso, Deus foi levantando ao longo dos séculos profetas, mensageiros que tinham o papel de ouvir a voz do Senhor, interpretá-la e compartilhá-la com o seu povo. E aí eu quero ler aqui com os irmãos, antes de irmos para a parábola, Ezequiel capítulo 33, que fala sobre atalaia. O atalaia é um sentinela. Em outras palavras, é um vigia. Por isso tem tudo a ver com a parábola da vigilância que nós vamos ver na sequência. E eu acho que ela vai ilustrar bem e vai nos ajudar a entender o que o Senhor quer falar conosco hoje. Ezequiel 33, a partir do versículo 1, diz assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, fale com os filhos de seu povo e diga-lhes: quando eu fizer vir um exército inimigo sobre uma terra, se o povo dessa terra escolher um homem
do meio deles e o constituir por seu atalaia, por seu sentinela. E se, ao ver que o inimigo se aproxima, esse atalaia tocar a trombeta e avisar o povo, então aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, será responsável por sua própria morte. Se ele tivesse dado atenção ao aviso, salvaria a sua vida. Amados, é interessante nós notarmos que a palavra do Senhor veio ao profeta Ezequiel, e essa palavra um dia também esteve aqui entre nós. Né? Ele veio em Cristo Jesus. E a forma de ensinar não foi muito diferente. Deus tem uma forma muito peculiar de ensinar. Começa com a parábola, dando ali uma instrução, e depois ele explica que vai acontecer a partir do verso 6. Mas se o atalaia vir, que vem o inimigo e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, se o inimigo vier e abater um deles, este foi abatido na sua maldade, mas quem será responsável pela morte dele é o atalaia. Quanto a você, filho do homem, eu o constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar, para advertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você falar ao ímpio para o avisar do seu mau caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a tua vida. Amados, Jesus Cristo veio e nos constituiu reino e sacerdotes. Ele nos confiou a sua palavra e, muito embora nós não vivamos pela lei, ela nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, porque a lei é santa. Deus nos dá o seu padrão de santidade. Jesus veio para dar uma compreensão mais profunda da sua palavra, da sua lei. Que, na verdade, nós não deveríamos apenas nos preocupar com algo externo, mas muito mais com o nosso coração. Então, Jesus trabalhou isto, o coração das pessoas. E, através da sua palavra, Ele vem aqui nos exortar hoje também, para que o nosso coração seja transformado. Porque se o nosso coração se transformar, isso vai se refletir nas nossas atitudes e nas nossas palavras. Amados, em Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos antepassados pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu como herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também criou todo o universo. Portanto, amados, nós estávamos falando de duas alianças, a primeira feita lá atrás e a aliança que não foi cumprida. Por isso, temporariamente, Deus tirou, essa incumbência de representante dele aqui na terra, dos judeus, temporariamente, porque um dia o Senhor, pela sua misericórdia, vai atraí-los novamente para ele, e entregou para a igreja. Nos entregou essa incumbência. Então, amados, eu gostaria de agora sim entrarmos na parábola que está lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12. E nós vamos ler a partir do versículo 35, a parábola da vigilância. Em algumas Bíblias, do servo vigilante. E vale a pena, amados, antes de nós até iniciarmos, pensarmos um pouquinho desse contexto do capítulo 12, onde Jesus, ele fala no versículo 1, isso resumido, tá? Vigiem quanto à hipocrisia. Versículo 1, versículos 4 e 5. Vigiem quanto a quem vocês devem temer.
Jesus estava dizendo: não temam o ser humano que só pode matar o corpo. Temam antes aquele que pode matar o corpo e enviá-lo para o inferno. A esse vocês devem temer. Então, de certa forma, também tem um pouco a ver com a questão da hipocrisia. Às vezes a gente está mais preocupado em agradar o outro na nossa aparência religiosa do que propriamente agradar a Deus. E aí, quando nós estamos na presença do nosso próximo, a gente se faz de santo, né? Mas quando ninguém nos vigia, às vezes a gente acaba escorregando. Então sejamos sinceros com Deus. Versículos 8 a 10. Vigiem quanto à confissão de fé em Cristo Jesus. Amados, e parece-me que todos aqui estão em Cristo, já são da casa, já convertidos. Se eu confessei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, é importante que Ele realmente seja o Senhor da minha vida, e não eu. Já não sou mais eu quem vive, mas Ele. Não é mais a minha vontade carnal, mas é a vontade dEle sobre a minha vida. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É óbvio que nós precisamos trabalhar, nós temos as nossas lutas cotidianas, cuidar das nossas famílias, dos negócios, tem uma série de coisas. E Deus nos abençoa. Mas o que Ele nos pede é que nós busquemos em primeiro lugar o quê? O seu reino. O seu reino no nosso coração, a sua justiça, que está em Cristo Jesus. A justiça de Deus é diferente da nossa. A justiça do homem é o bateu, levou. É a condenação. É o perdão que faz com que a gente não queira mais se relacionar com o outro. Aprendi isso ontem na reunião. Então era algo que eu ainda precisava cuidar no meu coração. Porque eu dizia, olha, eu perdoo, mas eu não quero mais convivência, né? Não quero mais caminhar com aquela pessoa e assim por diante. Eu posso continuar convivendo e talvez eu deva. Aliás, eu tenho certeza que eu devo, porque ela talvez precise de mim. Ela precisa de Cristo que está através de mim, para que ela possa caminhar comigo, para que ela possa se converter do mau caminho e assim por diante. Então, o amor de Deus é diferente, a justiça de Deus é diferente. A justiça de Deus é o perdão. Nós precisamos aprender a perdoar, amados. Versículos 19 a 21, Jesus está falando sobre vigiar quanto à avareza, quanto ao egoísmo. Nós precisamos tomar cuidado com essas questões, até porque Jesus vai contar ali uma outra parábola e eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas ao final vai dizer assim, olha, tudo aquilo que você fez por você mesmo, para quem ficará? Porque hoje lhe pedirão a sua alma. Então, amados, se a gente vive somente para a gente mesmo, né? Se nós vivemos para nós mesmos, o que vai ser de nós quando o nosso dia chegar? Cristo voltará. Vocês acreditam nisso? Vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém, eu também. O diabo também. Mas, talvez Cristo volte e nós já não estejamos mais aqui. O nosso tempo vai acabar. E quando esse tempo acabar, acabou também a oportunidade de fazer algo para o reino. Trabalhar para o reino do Senhor é trabalhar no coração das pessoas, e é trabalhar também ajudando as pessoas em suas necessidades, né? Então, que a gente não tenha um coração apenas voltado para si mesmo, mas que a gente possa olhar para o nosso próximo. E nisso é maravilhoso os nossos grupos familiares, que eu gosto sempre de falar sobre eles, e também esse movimento de discipulado que foi falado hoje, até oramos por isso. É um momento precioso para a gente poder ajudar, orar um pelos outros e poder ajudar mesmo em alguma situação, às vezes até financeira, se for possível, né? Com orientação e assim por diante. Amados, versículos 29 a 31, vigiem quanto às preocupações, medos e ansiedade.
muitas vezes nós nos vemos ansiosos, temendo, não dormindo à noite, né, em face a boletos que vão vencer no dia seguinte. Mas eu gostaria até de compartilhar aqui um testemunho, né? Deus foi trabalhando a minha vida, me ajudando a aprender a depender dEle, de uma forma que não foi muito fácil, foi dolorida até. Eu era daquelas pessoas que não conseguia mesmo dormir à noite se eu tivesse um boleto vencendo no dia seguinte e não tivesse recurso para pagar. Ficava desesperado ali, né? Às vezes acontecia. Talvez até por má gestão minha, por confiar em algum negócio que estava combinado e no final das contas não deu certo. Essas coisas acontecem, né? A gente vai aprendendo com a vida. Mas Deus começou a fazer algo tremendo. Ele deixava até a última hora, até o último momento. E aí eu não dormia aquela noite. No dia seguinte, desesperado ali, eu abria o computador, abria a conta, um cliente que devia me pagar 15, 20 dias depois, havia depositado o valor já na conta. E isso foi acontecendo, coisas semelhantes a essa. Até um dia que eu precisei vender uma casa, a minha casa, porque aconteceu a mesma coisa, né? Peguei um empréstimo para construção, tinha trabalho garantido para muito tempo, estava tranquilo. Mas o cliente foi comprado por um outro grupo e esse grupo encerrou o contrato. E eu perdi 70% do meu faturamento. Eu falei, meu Deus, a casa caiu, né? Tenho que vender o imóvel, não tem jeito. E aí consegui o comprador, esse comprador precisava de um empréstimo na Caixa Econômica Federal. E esse empréstimo demorou a vir. 1, 2, 3 meses e a dívida aumentando mês a mês, juros altos. E eu já acreditando que confiava totalmente no Senhor. Não, agora, Pai, agora eu entendi. Não, o Senhor cuida de mim. Eu não vou mais me preocupar, não temerei mal algum. O Senhor está cuidando de mim. E eu fui bem tranquilo 3 meses. Naquele dia eu acordei desesperado, né? Desci na cozinha, ajoelhei no chão e comecei a orar e chorar. Senhor, me perdoa. Envergonhado, amados. Envergonhado. Porque eu achava que, naquele momento, perdi a fé. Pai, me perdoa, né? Olha aqui a ansiedade e o medo, olha a confiança no Senhor, para onde foi? Mas, Pai, eu não sei mais o que fazer, nem a quem recorrer, né? Me ajuda. Aí, depois de ter orado e chorado, né, bastante, na presença de Deus, abri o computador e havia 5 minutos chegado o e-mail da gerente da Caixa Econômica de São José dos Campos, dizendo assim, o financiamento foi aprovado, em breve vocês receberão a informação do dia para assinar o contrato, né? Aí foi outro choro, irmãos. Mais um choro, só que dessa vez de alegria e com a certeza definitiva que Deus realmente cuida dos seus filhos, né? Então não há mesmo motivos para temer, amados. Então busquemos de verdade o reino do Senhor, a sua justiça, e todas as demais coisas Ele vem nos acrescentando. Nós devemos nos preocupar mais com o que é eterno e não o que é passageiro, né? Tudo nessa terra aqui passa, se destrói com o tempo. Mas o investimento que nós fazemos no reino do Senhor, esse é eterno. Vamos à parábola então, propriamente dita, né? Que começa ali no versículo 35, que diz assim: estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Amados, Deus está falando aqui, Jesus está falando sobre a sua volta. E Ele está, de novo, usando a mesma didática de ensino. Que nós estejamos preparados, né, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Então é importante nós pensarmos um pouco naquele tempo de Jesus, onde os judeus usavam aquelas roupas longas, né? Então eram túnicas e capas, e que se eles precisassem se mover com agilidade e correr, era necessário que se colocasse um cinto para prender e subir um pouquinho, né?
aquela roupa e eles poderem ter mobilidade, né? Então Jesus está falando aí, olha, vocês precisam estar prontos para quando eu voltar. Vocês precisam estar prontos para agir. E lamparinas acesas. Naturalmente, ele está falando aqui dos senhores que iam para a festa de casamento e voltariam da festa. E que quando batessem a porta, o seu servo tinha que estar ali pronto para abrir. Então a gente tem que estar atento. Amados, quando a gente vê essa questão de lamparinas, né, acesas, nós estamos imaginando o quê? Uma casa de noite, né, perto da meia-noite ou de madrugada, está escuro. E se o senhor daquele servo batesse a porta, ele tinha que estar ágil, deveria estar enxergando para não tropeçar em nada e rapidamente abrir a porta. Então, Deus está falando sobre prontidão. Jesus está falando, estejam prontos. Eu lembro de duas situações, né? Uma, a minha esposa saiu com as duas filhas e os meus netinhos ficaram comigo em casa, pequenos. E aí começamos a brincar. E como elas demoraram para chegar, o vovô cansou com aquelas crianças lá no tapete da sala e eu acabei adormecendo, amados. Minha esposa chegou, era meia-noite e pouco, com as minhas filhas, né? Os dois netinhos deitados em cima de mim, acordados, olharam para a vovó e disseram, vovô dormiu. Vovô dormiu. Então, amados, e a outra situação que eu lembro é assim, eu servi as Forças Armadas, fui do Exército. E lá tinha ali os postos de serviço. Então nós precisávamos ficar ali atentos. Nós ficávamos 2 horas vigilantes e 2 horas descansando. Alguém ia e revezávamos ali, né? E um rondante de vez em quando aparecia lá. Agora imagina, 18, 19 anos, né? Então a gente não estava desenvolvendo ainda a responsabilidade, né? Mas nós precisávamos vigiar por 2 motivos. Por nós mesmos, porque se o rondante chegasse e me pegasse ali dormindo, eu seria punido, né? Talvez ficasse preso no quartel, alguma coisa do gênero. Mas eu também precisava ficar vigilante em função de marginais que talvez pudessem entrar no quartel, todos os soldados dormindo, contando comigo, e aí poderia acontecer ali uma tragédia. Então eu me preocuparia pelo outro e me preocupava também por mim. Então isso parece, esse segundo exemplo parece muito mais adequado para essa primeira parte que nós encontramos. Precisamos estar vigilantes, porque o Senhor voltará. E quando Ele voltar, a gente precisa estar cingido e com as nossas lamparinas acesas e com óleo extra na vasilha. Verso 37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Amados, tem uma recompensa aqui. Bem-aventurados os filhos do Senhor que estiverem vigilantes quando o Senhor voltar. E olha que coisa maravilhosa, o Senhor mesmo se cingirá e nos servirá. Vocês conseguem imaginar isso? Eu não consigo, de verdade, eu não posso imaginar, né? O Senhor me servindo. Mas Ele está garantindo que isso vai acontecer, se Ele nos encontrar vigilantes. Amados, é importante nós pensarmos um pouco, né? Que vigilância é essa? O que é exatamente isso, né? Será que é só ficar acordado, né? Humanamente acordado? Não, claro que não. Nós dormimos, o nosso espírito deve ficar atento, o nosso espírito deve ter atenção. Nós precisamos estar atentos, acordados à vontade do Senhor para a nossa vida. Nós somos chamados para servir.
Então nós estamos vendo aqui que o próprio Senhor nos servirá, porque o reino dele é um reino de serviço, amados. É um reino de serviço. Deus distribuiu dons para a igreja. Alguns mais, outros menos, mas ele distribuiu dons. E esses dons devem ser usados a serviço do reino de Deus. Para cada um. Então, essa vigilância também se aplica a isso. Que o Senhor nos encontre servindo, dentro dos dons, talentos e recursos que Ele já tem colocado em nossa vida e nas nossas mãos. Verso 39. Porém, considerem isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Amados, nós temos alguns sinais na Bíblia que falam sobre esse tempo da volta do Senhor. Muitos sinais já estão evidentes. Alguns, talvez a gente ainda não consiga ver. E por não ver, nós corremos um risco. O risco de nos acomodarmos. O risco de nós perdermos essa capacidade de vigiar. E a gente vai vendo aqui que nós devemos estar preparados, né? Porque o Filho do Homem virá a hora que ninguém espera. Em 1947, alguns cientistas voltados aí para cientistas atômicos, né? Enfim, e fazia parte desse grupo Albert Einstein. Eles criaram ali o relógio do fim dos tempos, ou relógio do juízo final, né? Que faziam cálculos matemáticos complexos para identificar o quanto a Terra estaria mais próxima do apocalipse. É óbvio, amados, que isso não tem nada a ver conosco. Isso é um cálculo matemático completamente humano, fundamentado apenas em sinais. Então, o desenvolvimento da bomba atômica, tivemos aí o tempo de pandemia, então esse relógio, quanto mais perto da meia-noite, nós estaríamos mais perto aí do fim do mundo, né? Isso segundo esses cientistas, né? E me parece que agora nós estamos mais próximos destes sinais. Por que eles criaram isso? Não é porque nós estamos próximos do Apocalipse, muito menos sabemos se isso tem alguma relação com a volta de Jesus. Não tem nada a ver. É simplesmente para que o povo tenha consciência do risco que está correndo e que possa, então, tomar medidas para evitar o colapso. Por que eu estou citando isso, amados? Porque nós não devemos nos preocupar com essas coisas, mas nós devemos entender que Jesus voltará em um momento em que nós não sabemos. Jesus disse, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus estava falando ali, naturalmente, por aquele lado humano. Jesus 100% humano, 100% Deus. É claro que ele sabe o dia. Mas ele estava falando para pessoas, para seres humanos. Mas nós não sabemos. E aí então Pedro faz uma pergunta interessante no verso 41, né? Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? Quando Jesus disse no versículo anterior, né? Estejam também vocês preparados. Pedro, imagino eu, tenha imaginado que vocês, Jesus estava se referindo aos apóstolos, aos líderes. E por isso, provavelmente, ele faz essa pergunta. Mas nós não podemos também deixar de notar que no versículo 1 do capítulo 12, o evangelista Lucas está dizendo que milhares de pessoas estavam se reunindo a ponto de tropeçarem umas nas outras. Mas Jesus começa falando primeiro para os discípulos. Mas ele está falando para todos.
Nós vamos ver em outras parábolas, né, outros textos paralelos, como por exemplo Marcos 13, que essa parábola ou a vigilância se aplica para todos. Como eu disse, nós temos a liderança da igreja, e a liderança não são apenas os pastores, mas também os líderes de ministérios, também os líderes dos grupos familiares, os facilitadores, e cada um de nós, como pai, mãe de família, como cristão, Jesus Cristo recebeu autoridade sobre todas as coisas do Pai e nos enviou. Ele nos deu a autoridade para nós levarmos o seu evangelho da graça, a sua palavra, que é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Amados, nós temos uma responsabilidade tremenda. E eu peço que os irmãos orem por todos os líderes, pelos pastores, porque misericórdia, amados. A responsabilidade é grande de compartilhar o evangelho, compartilhar a palavra, alimentar o povo de Deus com o pão verdadeiro, o pão espiritual. A gente não pode deixar o espírito morrer de fome, morrer de inanição. A gente alimenta o corpo físico, tem que alimentar o espírito também. Então essa é uma responsabilidade grande. Então Jesus aqui vai responder a pergunta de Pedro com outra pergunta. Como Jesus é sábio. E ele diz assim, o Senhor respondeu, verso 42. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os bens. Então, à pergunta de Pedro, Jesus responde para os líderes. Quem é o mordomo fiel encarregado dos demais servos? Todos nós somos servos de Deus, amados. Essa parábola, ela não está apenas sendo dita para a liderança, mas para todos os servos. Todos nós que somos filhos de Deus, também somos servos de Deus. Filhos pela graça. Servos porque temos um serviço, temos uma ordem, temos um ministério a cumprir aqui na terra. Que é o ministério de amor, amados. Ministério de amor. É olhar para o mundo que está aí fora, perdido na escuridão, vivendo por si mesmo, morrendo muitas vezes sem Cristo. E nós não podemos ficar alheios a isto. É uma bênção estar aqui, junto com vocês. Como é gostoso louvar, como é bom estar na casa de vocês, receber vocês em casa. Tudo isso é muito gostoso, mas nós fomos chamados para fora. Nós não fomos chamados para estarmos apenas aqui. Olha que bom, somos nós os salvos, vamos louvar, adorar a Deus e está tudo certo. Vamos esperar a nossa hora, nosso momento, Jesus voltar e então estaremos na glória. Não é isso que o Senhor espera de nós. Ou melhor, apenas isso. Mas Ele quer que nós busquemos aqueles que estão perdidos. Vão e preguem o Evangelho a todas as criaturas. Todas, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar, a observar, a obedecer tudo aquilo que eu tenho vos ensinado. E para que vocês ensinem, vocês precisam praticar. Não basta ser o ouvinte da palavra, precisamos ser praticantes da palavra. Sejam santos, como o meu Pai é santo, como Jesus é santo. Mordomos fiéis.
Vocês são mordomos fiéis? Dá para pensar, né, amados? Como a gente tem temor para levantar a mão no momento desse, né? Eu tenho. É uma coisa que, enquanto eu me preparava, lendo essa palavra, eu me perguntava: será que de fato eu tenho sido fiel em todas as coisas? Acho que não, a gente não consegue, é impossível. Mas Deus nos dá a graça, Deus vai nos revelando aos poucos aquilo que nós precisamos fazer. Amados, talvez Deus esteja falando com você agora. Talvez Deus esteja colocando no coração de vocês qual é o dom que Ele colocou. Qual é o ministério para o qual Ele tem chamado, e cada um tem resistido. Como eu resisti durante um tempo. E que é normal. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele vai transformando o nosso coração, Ele vai nos guiando, Ele vai colocando os seus planos no nosso coração e vai nos impelindo, nos impulsionando para a ação. E não que sejamos merecedores, nem que estejamos prontos. Mas a palavra diz que quando a gente produz um fruto, o Senhor, o agricultor, Ele vem, limpa o ramo. Nós somos ramos presos na videira, em Jesus. Ele vem e limpa para quê? Para que a gente produza mais fruto. Então só basta dar um passo. Produza alguma coisa. E o Senhor vem, limpa, e você vai produzindo mais, e mais, e mais. Verso 43, falamos: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier achar fazendo assim, em verdade lhes digo que lhe confiará todos os bens. Olha a promessa. Deus nos confiará todos os seus bens. Quem já ouviu aqui que nós somos co-herdeiro com Cristo Jesus? Olha que coisa linda. Fomos adotados como filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, e feitos co-herdeiros, herdeiros com Ele, e Deus nos confiará os seus bens. Amados, tremendo isso. Verso 45, mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor demora a vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Amados, Jesus está alertando. Mas se esse servo que deveria ser fiel, porque eu derramei a minha graça, eu fui à cruz do Calvário por ele. Eu fiz aquilo que para este servo, para essa serva, era impossível. Eu, o justo, estive lá na cruz. Paguei pelos pecados de todos. Para atraí-los, para comprá-los, para redimi-los de um mundo de pecado, de um mundo que nos aprisionava no pecado. Eu fiz isso para dar vida a essas pessoas. Mas o que acontecerá se eu voltar e essas pessoas pensando: o Senhor demora a voltar, né? E começar a fazer aquilo que é indigno diante de Deus. Jesus está falando de novo em parábola: espancar os empregados e empregadas, comer, beber e embriagar-se. Na verdade é fazer tudo aquilo que desagrada o Senhor. Tudo aquilo que vai contra a santidade de Deus, que Jesus vem falando ao longo do capítulo 12, da hipocrisia, do falta de temor, avareza, egoísmo, falta de fé. E aí Jesus garante, né, virá esse servo, virá o Senhor desse servo, e lhe aplicará um castigo severo, condenando com os infiéis. Amados, a gente vê Jesus falando em outros textos, né, que muitas pessoas um dia vão chegar para Ele, quando Ele voltar, e vai dizer: Senhor, em Teu nome não pregamos,
Em teu nome não fizemos sinais, expulsamos demônios, fizemos milagres. E o que Jesus disse que faria? Apartem-se de mim, eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. E ele vai dizer que muitos serão lançados fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Então nós temos, amados, só 2 destinos, quando o nosso tempo acabar ou quando Jesus retornar. Um destino onde há choro e ranger de dentes, e um outro onde há gozo no nosso Senhor. Onde Ele nos confiará todos os seus bens, onde nós não teremos mais choro, dor, não teremos mais tristeza. E é isso que o Senhor tem nos oferecido gratuitamente. Gratuitamente. Amados, não entenda essa palavra como algo para amedrontar, né? O povo de Deus não tem medo de nada. Nós não temos que temer. Mas o Senhor nos chama para termos atenção, para entendermos o seu amor e para produzirmos frutos para o reino dele. Ele conta conosco. Esse é um alerta para que a gente não durma. Amados, verso 47. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Meus queridos, aqui a gente está vendo uma questão de responsabilidade pessoal e de proporcionalidade. Aquele a quem o Senhor muito confia, muito mais Ele pedirá. Mas não significa que a gente não deva querer. Porque não se trata de eu querer ou não, mas do Senhor oferecer. Ele dá a cada um segundo a sua própria vontade. Mas quanto mais Ele nos dá, mais Ele espera de nós. Então o que nós precisamos é ter um coração disponível a Deus. Mas olha para cada irmão do lado, que está aí do lado de vocês. Olha quanta gente amada, querida. Talvez vocês até nem conheçam um ou outro, né? Mas tem a oportunidade de conhecer hoje, ao final do culto, se apresentar para Ele. Mas, amados, é por causa desses que o Senhor foi à cruz. É por causa de nós. E nós precisamos nos ajudar. Amados, não pense que é fácil trazer uma palavra de exortação à igreja. A palavra de Deus é para isso, é para animar, é para exortar, é para nos animar, mas ela também é para nos advertir, apontar nosso pecado e para nos advertir sobre juízo. Nós precisamos, amados, agir, precisamos trabalhar. É interessante aqui que Eclesiastes, capítulo 8, verso 14, diz assim: como não se executa logo a sentença contra uma obra má, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Olha só, Jesus não voltou ainda, né? Muita gente adormece, fica anestesiado, porque acha que ainda vai demorar muito tempo para a volta. E vive como se nunca fosse morrer. Vou contar uma coisa para vocês, eu vou morrer. E vocês também. Se Jesus não voltar antes. Mas, por conta disso, como a sentença não vem, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem confia no próprio coração corre um sério risco.
Nossa confiança precisa estar no Senhor. Nós precisamos diminuir o nosso ego. Diminuir para que o Senhor cresça na nossa vida. E perdoar, amado, perdoar, amada, o nosso próximo, depende disso. Como eu disse, a nossa justiça não é perdoar, mas é retribuir o mal recebido. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós precisamos nos ajudar a amar o próximo de verdade, a sermos servos vigilantes, fiéis, bons mordomos daquilo que o Senhor, das riquezas que o Senhor nos ofereceu. Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora Ele nos ordena a todos que nos arrependamos. Essa é a palavra de hoje, né? Nós conhecemos a palavra do Senhor e muitas vezes nós não agimos de acordo com ela, mas a nós foi dado a sua palavra. A nós todos foi dado conhecer os mistérios do Senhor, a graça dele sobre a nossa vida. Então que nós possamos vivê-la, amados, e nos arrependamos de verdade de cada situação. Se vocês tiverem um peso de um pecado cometido no passado, porque se vocês deixaram de ser mordomos, fiéis em algum momento, e em função disso estejam passando por dificuldades, não se achem indignos diante do Senhor. Quem respira aqui? Nossa, tem gente que não. Todos aqui estão respirando. Glória a Deus por isso. Enquanto há vida, o Senhor está disposto a perdoar. O Senhor está disposto a nos transformar. Ele está disposto a ouvir a nossa oração. E por mais que nós não vejamos a obra dele sendo realizada, por mais que nós não vejamos o milagre acontecer, creia, o Senhor é fiel para cumprir. A minha mãe tem orado por netos, por filhos e assim por diante. E às vezes eu vejo ela um pouquinho desesperada. Agora já mais nem tanto, né? Mas antes eu ficava vendo ela muito preocupada, né? Nossa, mas eu tenho orado tanto para que o Senhor alcançasse aquela pessoa assim assado. E eu disse para ela assim: mãezinha, fique em paz, porque se um dia a senhora for com o Senhor, Ele é fiel para cumprir aquilo que a senhora tem pedido. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não temam, amados, o Senhor vai alcançar, mas Ele conta também conosco. Então que o nosso testemunho contribua para que isso aconteça. Amém? Ele é rico em misericórdia, né? Está sempre pronto a perdoar, né? Mas vamos nos colocar em pé. Eu gostaria que a igreja orasse por todos os líderes da igreja, todos os líderes, todos os pastores, todos os anfitriões, enfim, e por cada um de nós, por cada família, mais uma vez, já oramos hoje, e pelo nosso próprio coração, Pai. Meu Deus, que nós possamos ser fiéis à Tua palavra. Senhor Deus, Pai, nós nos colocamos diante de Ti para orar, Paizinho, por Tua santa igreja. Eu oro, Pai, por cada líder, por cada pastor, por cada diácono, Senhor, cada líder de ministério, cada membro de ministério, Pai, pelos anfitriões. Paizinho, eu oro pelos dizimistas, pelos ofertantes fiéis, ó Deus, que contribuem para que a Tua obra alcance toda a terra, Senhor. Oro, Pai, pelos missionários, pelos evangelistas. Pai, eu oro pelo coração de cada amado que aqui está e pelo meu. Paizinho, nos ajuda, não somos capazes, Pai, de fazer nada por nós mesmos. Que o Senhor nos encha com Teu Espírito,
Que o Senhor nos dê graça. Que o Senhor, Pai, nos dê a condição, Senhor, de fazer aquilo que o Senhor já preparou para nós, a obra que o Senhor definiu para cada um de nós antes da fundação do mundo. Porque o Senhor nos escolheu, Pai, não para sermos servos que estivessem adormecidos, despreocupados ou displicentes, mas vigilantes na Tua obra, Senhor Deus. Que possamos nos ajudar um ao outro, em nome do Senhor Jesus, Pai. E aguardamos, Paizinho, a Tua volta. Mesmo que nós não a vejamos, nós viveremos cada dia da nossa vida como se fosse o dia do Teu retorno. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Que o Senhor nos encontre vigilantes. Amém? Irmãos, gostaria de estar orando ainda pelos irmãos que estão enfermos, os irmãos que necessitam ou queiram ser ungidos. Eu gostaria de convidar você a vir aqui para estar recebendo oração. Vem aqui à frente, os pastores, os líderes vão estar orando por vocês. Quero também estar lembrando de alguns irmãos que estão enfermos, a irmã Helena. A irmã Ângela foi operada, mas o pastor César me falou agora que ela já está em casa, né? Temos o pastor Godoy aqui, a irmã Doroti, né? Tem outros irmãos que não estão aqui. Então, coloca a mão no seu coração, lembra dessa pessoa que de repente não está aqui, mas está enferma, necessitando de oração. Vamos levantar um clamor para elas e por elas. E se você quiser, vem aqui à frente. Não só quem está enfermo, mas se você quer uma oração também, este é o momento. Amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é um Deus misericordioso, cuidadoso. E agora, Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor, Deus, cada uma dessas pessoas, Senhor, que tem passado, Senhor Deus, por essas dificuldades de enfermidade, que tem passado por outras dificuldades, mas que está aqui diante do Senhor, reconhecendo o Teu senhorio, reconhecendo, Senhor Deus, que só o Senhor pode mudar, Senhor Deus, a vida dela, a situação dela, a saúde dela. Pai, em nome de Jesus, põe a Tua mão e traz cura, Senhor Deus, sobre essas vidas. Lembramos aqueles irmãos que não estão aqui, Senhor, mas temos orado por eles, lembrando a vida deles, que eles tenham vitória, que eles sejam curados. Pai, traz um restabelecimento para a irmã Ângela, traz cura, Senhor Deus, traz cura também, Senhor Deus, sobre a vida do Godoy, pastor Godoy, da irmã, Senhor Deus, Doroti, da irmã Helena, da irmã Cássia, Pai, tantos outros irmãos, Senhor Deus, que de repente não estão aqui, mas alcança, Senhor Deus, com a Tua mão poderosa, Senhor Deus, e traz cura sobre a vida deles. Visita aqueles, Senhor Deus, que precisa do Teu toque e derrama da Tua unção, da Tua graça, do Teu poder, da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Todos aqueles que estão sendo lembrados aqui agora, aqueles, Senhor Deus, que estão sendo citados, Pai, em nome de Jesus, alcança cada um deles na sua necessidade, na sua enfermidade, no seu clamor. Pai santo, Pai querido, toca, Senhor Deus, e muda cada vida, cada história, para louvor e glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos, clamamos ao Senhor. Visita, Senhor, cura, Senhor, restaura, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, visita cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o Teu santo, santo nome, Senhor. Aleluias. Glorificado seja o Teu santo nome, Senhor. Visita, Senhor, cura, Senhor, toda depressão, toda ação maligna, Pai, cura, Senhor,
síndrome do pânico. Tira, Senhor, e derrama da tua graça, Senhor. Restaura a alma, restaura, Senhor Deus, a mente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, estejamos vigilantes. Amém? E que o Senhor nos encontre como? Fiel e orando. Amém? Por isso eu aguardo você aqui quarta-feira, vigiando, orando e clamando ao Senhor. Que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe a sua família e que o Senhor nos conduza em paz e segurança aos nossos lares. Vamos orar? Pai Santo, obrigado mais uma vez. Agora conduz-nos, Senhor Deus, para os nossos lares. Seja conosco, não permita que o diabo venha roubar, Senhor Deus, a semente que foi semeada, mas que cada um, Senhor Deus, saia daqui, Senhor Deus, firme, convicto, Senhor Deus, e vigilante, Senhor Deus, esperando a tua volta, Pai. Derrama da tua graça, Senhor Deus, que a tua graça, o teu amor e as santas consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco e conosco permaneça até a volta do Senhor Jesus Cristo. E todos nós dizemos amém. Deus abençoe, irmão.